Galera do canal Ajuda Aí, o meu nome é Lucas e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Primeiramente, uma breve introdução sobre quem foi Newton. Newton foi um cientista inglês que nasceu em Lincolnshire, interior da Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642. Dentre as suas maiores contribuições, nós podemos citar as que foram dadas ao cálculo diferencial e integral dentro de diversos outros campos, no campo da matemática, física e química. Durante o período de 1665 a 1667, a peste negra assolava a Europa, e isso obrigou a universidade em que ele estudava a fechar as portas. Então Newton voltou à sua aldeia natal, e durante esse período é considerado pelos cientistas como os anos admiráveis, pois nesse período Newton consolidou a sua pesquisa em relação à lei da gravitação universal, a luz solar no espectro, o seu comportamento, dentre diversas outras pesquisas. E alguns conceitos precisam ser dados antes de nós introduzirmos as três leis de Newton. A força gravitacional, que é a atração entre dois corpos. Geralmente, quanto maior esses corpos, maior são as suas atrações. Isso se explica, por exemplo, por que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol. Devido à sua grande massa do Sol, ele é capaz de fazer uma atração sobre esses planetas. Outra força também que nós devemos considerar é a força normal. A força normal é uma força que, quando um objeto está em contato com uma superfície, será exercida uma força normal perpendicular a essa superfície, ou seja, supondo que esse objeto esteja em contato com essa superfície, a superfície exercerá uma força normal nesse objeto, sempre perpendicular com a superfície. Nunca a força normal vai ser sempre na vertical ou na horizontal. Assim como no caso do uso do cosseno e seno para ângulos entre vetores, nós teremos, por exemplo, uma superfície inclinada. Nesse caso, a força normal não estaria no sentido vertical, ela estaria perpendicular com a sua superfície de contato. E para a determinação dessa força normal, nós consideraríamos uma componente vertical e uma segunda componente horizontal, uma força normal em x e uma força normal em y. E essa seria a força normal. Sempre é bom atentar para aonde a força normal está sendo direcionada. Em um objeto, por exemplo, que está em contato com uma parede, a sua força normal estaria nesse sentido aqui, ó. Força normal. Tudo bem? E falando de força, mas o que é uma força? Primeiro, como ela é exercida sobre um objeto? É importante frisar e sempre ter em mente de que ela vai ter um comportamento vetorial, ou seja, ela apresenta um módulo, uma orientação e se combina como se fosse um vetor. Ou seja, supondo que um objeto está em repouso, passa a ser puxado por duas pessoas. Uma aplica uma força F1 para cima e a outra aplica uma força horizontal F2 para a direita. Como eu faria para saber qual seria a força resultante sobre esse objeto? Eu usaria o mesmo princípio de vetores, uma soma vetorial. Eu ligaria a extremidade de um a origem de um na extremidade do outro. Ficaria mais ou menos assim. F2, ou de outro jeito, F1. Então a força resultante seria mais ou menos assim, nesse caso. E as leis de Newton, elas nos permitem compreender como funciona o comportamento estático e dinâmico dos corpos, ou seja, quando eles estão parados e estão em movimento. E dando início, nós falaremos da primeira lei de Newton, que remete à inércia. Antes mesmo de Newton e Galileu, foi comprovado experimentalmente que se um determinado corpo estivesse parado e então eu passasse a aplicar uma força constante sobre esse corpo, ele passaria então a ter um deslocamento com uma velocidade constante. E a partir do momento em que eu parasse de aplicar essa força, ele voltaria ao seu estado natural, ou seja, a sua velocidade nula. Uma vez que eu parei de aplicar a força, ele vai parar de se movimentar.
Só que dentro dos estudos de Newton, ele fez o mesmo experimento, só que agora em superfícies mais lisas, ou seja, onde o atrito seria menor com a peça. E ele observou que, ao aplicar uma determinada força por um certo tempo e depois parar de aplicar essa força, o objeto continuou a percorrer uma distância maior do que um objeto com uma superfície mais rugosa, ou seja, em que apresenta um maior atrito. Então, ele formulou o seguinte, o seguinte conceito foi formulado: um corpo tende a permanecer no seu estado natural, ou seja, se um objeto está parado e nenhuma força está agindo sobre esse objeto, então ele tende a ficar parado. Mas se um objeto está sendo agido com uma força, então ele vai descrever o movimento de acordo com essa força. Se for uma força constante, uma velocidade constante; uma força variável, uma velocidade variável. Em relação à segunda lei de Newton, nós podemos atribuir a força resultante. O que diz essa força? O que diz essa lei? Diz o seguinte: a força resultante sobre um objeto vai ser igual ao produto entre a sua massa vezes a aceleração produzida. E o que isso quer dizer? De novo, nós vamos tratar em relação de vetores. Se eu tenho duas forças aplicadas sobre um objeto, a força resultante seria a soma de todas as forças que estão atuando no objeto, que nesse caso específico seria essa força resultante aqui, ó. Seria essa força resultante. E para calcular a aceleração, uma vez que eu sei a massa desse determinado objeto e eu sei quais são as forças atuantes sobre ele, e fazendo uma resultante de todas as forças, seria igual a massa vezes a aceleração. E para finalizar esse conteúdo, a terceira lei de Newton é mais conhecida como a lei de ação e reação. E o que essa lei quer dizer? Digamos que eu aplique uma determinada força contra uma superfície. Eu empurrar a parede, por exemplo. Então essa parede ela vai me retribuir com a mesma intensidade, só que em sentido diferente. A mesma força, a mesma intensidade, só que em sentido diferente. E isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, nas resoluções de exercício, onde, por exemplo, eu tenho um determinado objeto que está em repouso sobre uma superfície. Se ele está em repouso, nenhuma força está atuando nem para cima nem para baixo, esse corpo vai possuir uma determinada força gravitacional, ou seja, ele está sendo atraído para a Terra. Por ação e reação, como não tem nenhuma força a mais sendo aplicada, a superfície retorna a mesma força para cima, que é conhecida da gente como força normal, e que a partir de agora, para facilitar o entendimento das questões, nós chamaremos apenas de normal e força gravitacional. Então é isso aí, galera. Esse vídeo foi uma breve explicação do conteúdo, e nas próximas videoaulas, nas questões, nós abordaremos todas as três leis de Newton e veremos a sua aplicação. Valeu, até a próxima.